Bom dia a todos e a todas, principalmente. Bom dia. Bom dia. A pessoa que vem hoje, que vai se apresentar diretamente, eu gostaria que ela mesma falasse, pela representatividade que na sociedade, no mundo religioso, no mundo político, e em todas as áreas da sociedade, ela está trazendo essa energia, trazendo essa ação. Teoria sem prática é vã. Então, eu observo muito e quando, com muito carinho, abrimos as portas de nosso terreiro, nosso espaço religioso, para que este conhecimento, esta necessidade, essa amplitude, essa consciência venha a abranger um número muito grande de pessoas, porque, senhores, senhoras, o que vamos fazer aqui hoje, o que vamos ouvir, faz parte de uma mudança que é necessária, que, aliás, já está sendo necessária há muito tempo. E dentro da ciência, da pesquisa, nós vamos receber esta senhora com todo carinho e observar, ouvir, entender, compreender e colocar em prática o que nós vamos aqui receber hoje. A todos que estão conosco, através da rede, através da presença, eu sei que será de muitas reflexões as orientações de alguém que não de forma empírica vai nos trazer a sua palavra, mas de forma pesquisada, orientada, para que a gente possa, então, olhar um pouco mais ao tema que ela vai aqui vai aqui trazer para todos nós. Por favor. Um lindo dia, peço amor. Eu sou Lilian Conceição da Silva, eu sou teóloga, eu sou reverenda da Igreja Anglicana do Brasil, mas eu vim hoje porque eu também estou diretora de prevenção, de políticas de prevenção à violência contra as mulheres. Estou usando inclusive lilás, e não vim de branco totalmente, embora em reverência também a Nanã, porque é a cor que nós usamos para justamente afirmar os direitos das mulheres, é a cor do feminismo. Eu também sou de Umbanda, eu também sou batuqueira, então eu tenho essas identidades porque eu também, inclusive, além de ser mulher negra, de pele clara e nordestina, eu sou indígena funiô. E quando dessa encarnação com tantas identidades, eu não posso passar, digamos assim, desapercebida de quantos aprendizados a ancestralidade me tem deixado como herança. Então eu reverencio a ancestralidade, reverencio inclusive a ancestralidade de cada qual das pessoas que aqui está. Agradeço de modo muito especial a Mãe Águida, peço licença para que eu possa então compartilhar com vocês uma campanha que nós estamos realizando aqui em São Leopoldo. A Prefeitura de São Leopoldo está não apenas aqui, mas em todo o Brasil. Mas nós estamos irmanados numa campanha chamada 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Eu vim com essa blusa justamente porque esse é o lema da campanha. Acolher é não julgar. Alimente essa ideia pela vida das mulheres. E por que que aqui em São Leopoldo, ao invés de começar no dia 25 de novembro passado, começamos no dia 20 de novembro? Porque no dia 20 de novembro, aqui no Brasil, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Ao mesmo tempo, nós reverenciamos a memória de Dandara e Zumbi dos Palmares. E nós nos lembramos que nesta parte do planeta, nesta parte do mundo, mulheres são mortas porque são negras. Porque são mulheres e são negras. Então, por isso que começamos no 20 de novembro. Então, hoje em especial, eu trago um abraço da secretária municipal de Políticas para as Mulheres, que é Eliene Amorim, que esteve comigo, inclusive, eu estive com ela aqui num evento de aniversário da Umbanda, e agradecemos, inclusive, o acolhimento. E a proposta da agenda de hoje é que nós possamos assistir um vídeo de menos de 5 minutos. E a partir do vídeo, fazer uma breve roda de diálogo para que nós possamos compartilhar os nossos sentimentos em relação ao que o vídeo vai abordar. O vídeo, desde já, eu digo a vocês,
ele apresenta como se deu a construção do patriarcado e o que o patriarcado significa e, infelizmente, como ele faz com que nós banalizemos e naturalizemos a violência contra as mulheres. E aí eu trouxe um material para compartilhar com vocês também, com as senhoras e senhores, e quero principalmente ouvir quem desejar compartilhar os sentimentos a partir do filme, para que eu possa dizer de outras ações que nós temos realizado aqui neste município, mas preciso desde já antecipar que a campanha se estende até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse período de 20 de novembro até o dia 10, nós temos várias datas importantes, depois eu vou mencionar isso também. Mas desde agora dizer que é neste período, e é por isso uma honra estar aqui também, e dizer gratidão a este terreiro, porque se soma nesta campanha, isso é muito importante, porque nós temos buscado dialogar com as comunidades de fé, com as associações, com grupos que queiram compartilhar conosco experiências sobre o tema, mas principalmente para levar o lema da campanha e convidar cada pessoa que acolha essa ideia pela vida das mulheres. Acolher é não julgar. Podemos assistir o vídeo? Licença. Agradeço também ao cacique Eloy pela generosidade de baixar o vídeo para que nós possamos assistir. Terceira produção.
vídeo curtinho, e se não deu para ouvir agora, vocês poderão receber o link, que ele foi compartilhado inclusive pelo WhatsApp aqui, para que vocês possam assistir em outro momento, e a ideia é que ele possa ser replicado. É um vídeo de 2018, um vídeo que foi feito intencionalmente para que em comunidades de fé, mas não exclusivamente, mas principalmente comunidades de fé, possam discutir em que medida os ensinamentos que nós recebemos, em que medida principalmente a herança cristã, eu tenho que dizer desse lugar, porque é desse lugar que eu falo também, neste país, tem deixado marcas de violência. E marcas de violência que banalizam a vida de mulheres, meninas e mulheres. Então, eu gostaria de ouvir primeiro, assim, de vocês, quem desejar dizer, o seu sentimento. Esse é um vídeo de 2018, eu conheci ele logo na sequência, em 2019, conheci a pessoa que fez a tradução, eu compartilhei inclusive o roteirinho, que a senhora também e o Cacique pode compartilhar com cada pessoa que está aqui, e com outras pessoas que porventura não estejam aqui agora, porque vocês podem adaptar e replicar para fazer rodas de diálogo nos espaços onde estiverem, tá bom? Eu vou pedir que cada qual retire um e passe adiante, aqui também, por favor, porque esse é um dos materiais, e vou pedir depois que, por favor, também assinem essa lista de presença, porque eu preciso ter esse instrumento, porque é um trabalho que eu vim fazer aqui. Então, eu queria ouvir de vocês, que sentimentos foram suscitados, mesmo que você não tenha ouvido, pelo que você viu, já que estava ali uma animação que a gente pode trabalhar com as duas perspectivas, né? Alguém de vocês, por favor? Essa semana, vendo esses vídeos, né, 2018 já são 5 anos, né? E aí continua totalmente atual. Essa semana mesmo eu vi o caso de uma vizinha que aconteceu exatamente a mesma coisa. O marido batendo e ela achando normal isso, não procurando a polícia. É uma coisa, achando que a culpa era dela que estava apanhando. Acho que essa é a questão. Achei o mais sério isso. A pessoa achar que a culpa é sua. Sim. Como é seu nome? Luciana. Gratidão, Luciana. Para você ter uma ideia, eu terminei minha tese de doutorado, a pesquisa de doutorado, foi sobre esse tema em 2014, há 9 anos. E bem antes, muitas outras companheiras e muitos companheiros têm pesquisado o tema. E infelizmente, o que a gente tem, assim, infelizmente comprovado, é que não houve tanta mudança do ponto de vista da cultura. O que tem havido de acréscimo é que desde o advento, ou seja, desde que nós tivemos sancionada a Lei Maria da Penha, foi em 2006, muitas mulheres têm denunciado. E a vizinhança também, às vezes, o faz. E quando a gente denuncia, a gente contribui para a transformação dessa realidade. É importantíssimo dizer. Então, sim, que bom que você se chocou. Porque essa banalização da violência tem esse histórico que o vídeo mostra. Por isso que a gente escolheu como tema acolher, não julgar. Porque é assim, quando a gente ouve, por exemplo, algum noticiário que se diz que uma menina foi estuprada, que ela foi violentada, uma jovem principalmente, e mulher tanto quanto, o que a maioria das pessoas, o senso comum, começa a perguntar, ao invés de se solidarizar com o sofrimento de quem sofreu a violência, mas o que ela estava vestindo mesmo? Qual era a hora? Isso é a hora de uma moça estar na rua? Estava andando em companhia de quem? Se desfoca a atenção, tira do sujeito da violência, que deveria estar, né? E se culpabiliza a mulher. E isso eu tenho que dizer que também tem muito a ver com a maneira como a influência cristã, por exemplo, chegou aqui no país. Lembra a história do mito da criação? Eva e Adão? Né? Que Eva foi culpada de algo que quem fez foi Adão? Isso influencia muito também a nossa cultura no país. Quem mais poderia dizer do seu sentimento ou da relação que tem o vídeo com algo que tem experimentado na vida? Há mudanças na circunvizinhança de vocês, na família de vocês? Ou é possível perceber que há desigualdades entre ser meninas e meninos? Eu percebi que a gente já evoluiu, mas também aquela coisa que tem muito mais ainda. Sim. Como é teu nome? Franciele. Franciele. Acolho e concordo plenamente contigo. Eu sou a única filha, tenho 2 irmãos. Eu sou a primogênita, cheguei bem antes e cheguei inclusive assumindo a responsabilidade que certamente várias das mais velhas aqui também devem ter vivido. De cuidar dos meus irmãos, de cuidar da casa, de dar conta da escola, ou seja, as responsabilidades elas são duplicadas ou triplicadas. Nós estávamos esta semana na comunidade Santa Marta e me encantou muito que era uma reunião com lideranças, né? Justamente o que estamos fazendo aqui. E a mais jovem tinha 13 anos. E ela se sentiu confortável para dizer, ela é a mais nova da família.
E sendo mais nova da família, ela se sente muito cansada. Porque mesmo sendo a mais nova, ela tem mais responsabilidade do que os irmãos mais velhos. Porque é dela que é cobrada a responsabilidade de cuidar da casa. Essa divisão sexual do trabalho, de quem faz o que em casa, não foi sempre assim, gente. Isso é uma construção cultural, que foi conveniente e continua sendo conveniente, especialmente para um grupo de pessoas, os homens. O que estamos querendo conversar com as comunidades é para que nós percebamos, se nós somos pessoas de fé e dizemos que somos todas filhas e filhos de Deus, por que que as filhas de Deus são tratadas com menos importância do que os filhos de Deus? Por que que os filhos de Deus têm menos responsabilidades? Né? Por que que essa divisão sexual do trabalho vai naturalizando em nós isso de que as mulheres têm que ter 3 turnos de trabalho? Sim, quando elas trabalham fora de casa, elas trabalham também em casa, elas cuidam das crianças. E nós, sociedade de uma forma geral, vamos banalizando isso nos comentários de julgamento. Qualquer erro de alguma criança ou adolescente, essa criança não tem mãe? Ninguém nunca diz assim, essa criança não tem pai. Né? Mas esse rapaz, essa moça não teve mãe? Ou quando a gente vê, por exemplo, que também tem isso do julgamento, né? Se alguma menina, adolescente, é natural, o corpo nosso desenvolve mais rápido do que o dos meninos na adolescência, né? Os seios começam a crescer, o quadril também, porque tem a ver, inclusive, com a função natural do corpo. Aí, quando a gente vê uma menina com uma roupa mais curta, não tem mãe em casa não para ver isso, as mulheres são sempre culpadas. E essa culpa que vem sendo banalizada é o que nós estamos querendo denunciar, mas ao mesmo tempo nos lembrar que se nós que fazemos e vivemos cultura, porque também a religião é cultura, se nós, porque assim, não vamos confundir, a espiritualidade é algo muito mais amplo, foi por isso que eu dizia das minhas muitas pertenças. Porque a espiritualidade não cabe numa tradição religiosa, ela é para além disso. Qual o papel das tradições religiosas? Eu não vim aqui para dar aula de teologia, embora seja teóloga, né? Mas é um espaço que congrega pessoas que têm fé comum, que na sua encarnação, sem dúvida alguma, tem confluências de percepção da existência e que aquele estilo, aquele jeito, aquela tradição recebida como ensinamento, nós nos identificamos e por isso congregamos. Porque imagina se só existisse uma religião no mundo. Celebramos as diversidades, inclusive. Só que eu achei pouco e eu tenho várias, né? Tenho várias porque eu vou aprendendo também. Eu sou exemplo? Não. Sou referência? Também não. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência pessoal. Uma experiência pessoal, inclusive de quem vem de comunidade de periferia, e eu quero também pautar aqui uma questão fundamental. Vocês acham que a questão da violência doméstica, violência contra as mulheres, é algo que a gente só encontra nas comunidades pobres? Não. Ufa, ainda bem, porque há quem pense ainda assim. Mas eu quero lembrar que Maria da Penha, que deu nome à lei, é uma farmacêutica de classe média alta, cujo marido também, alguém que teve acesso à universidade, ou seja, era alguém que, porque a gente tem que reconhecer, infelizmente ainda somos um país em que o ensino superior não está para todas as pessoas. E que, lastimavelmente, ingressar na universidade não é sinônimo de que as pessoas se tornaram melhores. O que deveria cada vez mais para nós pautarmos assim, que quem acessa esse lugar reconheça que é privilégio. E privilégio, lembra que eu falei outro dia, um binômio inseparável. Binômio, privilégio, responsabilidade. E eu estou dizendo isso porque eu quero voltar para os homens. Estamos bem próximas agora, quando eu falar no feminino para concordar com pessoas, do dia 6 de dezembro. O dia 6 de dezembro, dentro deste calendário dos 21 dias, é um dia que chama muito a atenção dos homens em particular. É o Dia Internacional de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Sabe por quê? Na década de 80, imagine vocês, outro dia, um país que hoje nós temos como referência de ser um país progressista, que é o Canadá, quando mulheres começaram a ingressar na universidade em cursos somente frequentados por homens, sabe aquelas escolas técnicas de engenharia? Só homens faziam isso. E, aliás, hoje no país não é muito comum que as mulheres façam engenharias, né? Pois imagine um cidadão, estudante daquele centro universitário, ficou tão incomodado com a presença das mulheres que ele foi armado e ele matou todas as colegas mulheres da sala de aula, porque aquele era um lugar só para homens. Infelizmente, essa cultura de violência a gente vê de maneira micro, porque isso acontece na casa, às vezes, né? Nesse discurso que você mencionou da violência,
E também acontece macro. Lá matou muitas mulheres. Por conta disso, homens se irmanaram no mundo inteiro, e até hoje se irmanam, e eu convido a daqui que também o façam, para que no dia 6, de algum modo, não apenas use um laço branco para dizer que você é parceiro da afirmação da vida das mulheres, mas para que vocês também compreendam, se sensibilizem, para que essa desconstrução da cultura da violência possa chegar em todos os espaços. Por exemplo, eu estou falando aqui com a legitimidade dada pela Mãe Águida, para vocês que participam desta comunidade. Tem lugares que eu não posso falar. Não posso falar porque se a liderança não permitir, isso não acontece. E aí, em alguns lugares que mulher falar com homens, esses homens não... Sabe aquela coisa, entra aqui e sai aqui? Então é só para dizer como é importante que os homens também sejam feministas ao ponto de desconstruírem todos os aprendizados que foram absorvendo de identificar as mulheres como seres inferiores. Porque o feminismo é isso, gente. É um movimento, eu gosto de falar no plural, inclusive. Os feminismos, porque são vários, são movimentos de pessoas, começou com as mulheres, que afirmam a humanidade das mulheres. Porque a dos homens já está dada. Alguém questiona a humanidade dos homens? Só dos homens negros, né? Porque os homens negros são o principal alvo das balas neste país, principalmente do Estado, né? Pela mão do Estado. Então, a ideia de vir nos espaços para conversar sobre isso é porque quando a gente, desde casa, vai percebendo que a educação é desigual, eu esqueci de pedir, não sei se aqui tem, de quadro, eu quero fazer o desenho, só para colocar aqui, eu não sou boa de desenhar também, mas é uma coisa bem simples, por isso que eu vou me aventurar a fazer. Para a gente compreender como essa cultura foi nos educando desigualmente, ao ponto de que, infelizmente até hoje, quando nós fomos educadas diferentemente, ou melhor, desigualmente, aliás, eu preciso enegrecer bem, ou melhor, ressaltar bem, que é sinônimo também para mim, e essa questão. Desigualdade não é sinônimo de diferença, porque nós somos diferentes. Entre pessoas somos diferentes. Somos todas gentes aqui, mas somos diferentes. Entre as mulheres nós somos diferentes. Entre os homens vocês são diferentes. Então ser diferente não é problema. Deveria ser celebrado. O problema está quando as diferenças são lidas, são vistas como motivo para as desigualdades. Aí eu digo assim, olha, você vale mais, eu valo menos, né? Vale menos, aliás. Se cria uma hierarquia de valores, eba, essa não tem. Vou até pegar um, vou destacar eu vou inverter, tá? Faz conta que isso aqui é rosa, faz conta que isso aqui é azul. Eu quero começar desde aí. O rosa na nossa cultura, desde casa, foi destinado para quem? Meninos. E o azul? Homens. Então eu quero começar invertendo já essa lógica, né? Porque assim, gente não muda a sua orientação, a sua existência por conta de uma cor que usa, né? Aí imagina, por exemplo, eu sou cuidada por... Eu não ando sozinha? E sou cuidada pela orixalidade. Sou cuidada por Oxalá, do Batuque, por Oxalá e por Iemanjá. Azul é a cor de Iemanjá. Aí eu não poderia usar porque eu sou menina. Imagina, né? E Iemanjá é a orixá feminina e azul é a cor dela, tá? Só para informar. Então é só para dizer como as cores não podem definir quem somos, né? Então não vem mais do que qualquer coisa que possa nos definir, nos minimizar. Então eu quero começar por aqui. Esse símbolo aqui, todo mundo conhece? Sim. Sabe como ele é chamado? Não me lembro. Lembra o Oxum, inclusive, né? Porque é um espelho. E é um espelho que a gente não aprende que é de Oxum. A gente diz que é espelho de Vênus. E sabe quem é Vênus? Esse aqui é o símbolo, inclusive, das mulheres, na maioria das vezes. A gente usa esse para as mulheres e esse outro aqui que eu vou desenhar para os homens, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque eu acho muito pedagógico. Já viram esses dois símbolos? Sim. Esse aqui é o espelho, porque para lembrar a beleza, porque Vênus é a deusa grega, do panteão grego, porque neste país nós nunca tivemos problemas de assumir tudo que vem da Grécia como referência. Mas se a gente dissesse que era de Oxum, como diz no Nordeste, danou-se, não ia ser problema. Ela é a deusa da amorosidade, do amor e da beleza. E esse é o símbolo das meninas, das mulheres. E este aqui,
que está com uma seta para cima, apontando e indicando a virilidade, é o anel de Marte. Marte é o deus da guerra no panteão grego. Quem é o deus da guerra das nossas tradições de matriz africana? Ogum. Imagina se um nos ensinar Ogum. Mas por que eu estou trazendo esses dois símbolos que foram sendo difundidos e banalizados? Porque você educa a menina desde cedo a esse modelo de amorosidade e beleza, porque nós não somos educadas para ficarmos bonitas para nós mesmas, mas é para agradar a outra pessoa, quase sempre a outra pessoa do sexo oposto, como se nós não pudéssemos nos relacionar com as pessoas do mesmo sexo, não é assim? E aí esse aqui é da guerra. Vai dar certo esse casamento? Me diga mesmo essa soma, como é que vai ser? Amor e guerra juntos. A gente já casa com essa desigualdade de papéis. E aí a ideia de falarmos sobre isso é para dizer que não precisa ser assim. Quando criadas e criados que fomos, que cada qual tem seu jeito de crer, que há muitos mitos, inclusive, para contar sobre a criação nossa, a nossa existência, não foi para nos hierarquizar, para dizer que umas pessoas são mais importantes do que outras. Porque quando nós fazemos isso, nós violamos a humanidade comum. A violência, ela não nega a humanidade só de quem é violada, mas é também de quem pratica. Eu, como mulher negra, preciso lembrar uma filosofia ancestral muito ativa nos dias atuais e também conhecida, que a gente se resume em uma palavra, Ubuntu. Sou porque somos juntas, não é assim? Ou seja, se eu digo que você não é humano, eu estou dizendo que eu também não sou. Por conta do espelhamento, né? Se eu reconheço a sua humanidade, eu reconheço a minha humanidade também. E como eu também sou indígena, eu gosto muito do pensamento que veio e vem e continuará indo, enquanto aqui estivermos, falo enquanto humanidade, que diz assim, que somos fios da mesma teia. Eu comentava isso outro dia também. Porque também nos lembra que nas nossas diversidades somos toda gente e estamos interligadas, interligados e fazemos parte dessa mesma existência humana. Então, quando uma pessoa é violada, quando a violência chega, ela nega a nossa humanidade comum. Quando nós não somos mais capazes de nos solidarizar e ter empatia com a dor da outra ou do outro, se eu vejo uma situação de violência começar de casa, ou na circunvizinhança, ou no trabalho, ou na escola, nós temos ido em diversos espaços. Pouco tempo, quando comecei a trabalhar aqui na secretaria, eu precisei ir, porque uma colega não pôde ir, então eu precisei conhecer uma das empresas aqui, que foi justamente para falar sobre o tema. Estava numa semana para formação e capacitação de funcionários e funcionários sobre a questão, estou tentando lembrar, moral, assédio moral. Então nós íamos para somar, falar sobre o assédio moral e sobre a violência contra a mulher, porque aquela empresa tem histórico de que uma mulher, houve tentativa de homicídio, inclusive, né? Que o marido, o companheiro, aqui são as aspas, né? Que como se pode chamar de companheiro alguém que me quer tirar a vida, né? É ousado, sabiam das brigas, né? E mudaram os turnos. Então mudaram o horário dos turnos para não haver o encontro. Mas quando se quer fazer o mal, se maquina. E você espera a pessoa sair. E você tenta matar a pessoa. Então fomos convidados para conversar sobre isso, para assim, dezenas de trabalhadoras e trabalhadores, para que nós desbanalizemos, ou seja, não acolhamos como natural a violência. A violência nega a nossa humanidade. Então nós, enquanto Secretaria de Políticas para as Mulheres, SEPOM, que fica no segundo andar, inclusive, aqui da prefeitura, não, o prédio novo, centro administrativo, com apenas 7 pessoas, temos feito um bom barulho nessa cidade para dizer que existiremos enquanto secretaria, enquanto houver a negação da humanidade das mulheres. O nosso desejo mais intenso é que não precisemos existir. Mas para que isso aconteça, é preciso que mulheres e homens tenham igualdade de direitos, que é isso que a gente busca, entende? Então, assim, esse material que vocês estão aí, às vezes vocês vão encontrar algumas de nós lá na Rua Independência ou nas segundas-feiras de manhã, no saguão da prefeitura, distribuindo o machistômetro. Todo mundo recebeu? Todo mundo? Vocês observam que o machistômetro, o que é basicamente? É uma régua de medir a violência, que começa desde as piadas ofensivas, que quase sempre a gente reproduz sem nem questionar. Isso tanto serve para o sexismo quanto para o racismo, né?
se a gente evita replicar e ainda, se possível, chama para o diálogo quem a gente ouvir contar, para dizer, olha, quem sabe você reflete sobre o que está sendo dito. Quando a gente vai repassando essa piada, a gente vai dizendo que violência é algo que nos faz sorrir. E se eu sorrio da violência que é cometida, eu acho que eu preciso me tratar. Algo não está bem comigo. Então, a mesma coisa, o racismo, que é violência também, e qualquer outro tipo de violência. E aí foi muito curioso que uma dessas semanas, um senhor abordou uma das colegas que estava com uma... Ele voltou e disse assim, isso aqui é violência? Eu faço isso sempre lá em casa. Então eu vou convidar os homens em especial para dar uma olhada depois nesse machistômetro. E se cada qual puder levar mais de um, porque assim, eu sempre ando na bolsa com machistômetro e ainda colo na minha capinha de celular várias etiquetinhas do telefone e do endereço do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Sim, a porta de entrada da nossa secretaria para o acolhimento às mulheres em situação de violência chama-se Centro de Referência, que não é só aqui em São Leopoldo que existe, mas este é referência para o país, porque é um município que tem uma rede de enfrentamento muito potente, um conselho de direitos das mulheres também muito potente. Estamos nos desdobrando para a gente dar conta de estar nos diversos espaços, por isso que eu já acabei vindo sozinha, porque tem gente em outro lugar. Amanhã a gente vai estar na Romaria, que vai acontecer, em Santa Bárbara, e assim, a gente vai montar lá, literalmente, uma barraquinha, né? Para poder entregar material e poder falar sobre esse tema, que estejamos inclusive no encontro de padres também, se nos permitirem, porque a ideia é estarmos onde quiserem nos ouvir. Mas onde não nos querem, a gente vai para a rua também, né? Porque aí as pessoas passam. Quando a gente tenta entregar um machistômetro, há mulheres que nem recebem quando elas estão com o marido. E há homens que puxam a mulher na hora para que ele não leve isso. E a abordagem nossa é a seguinte: bom dia, nós somos da Secretaria da Mulher. Se você conhecer alguma mulher, não dizemos ela, né? Que vive em situação de violência, mas dizemos isso para os homens também. Por favor, leve esse folhetim discretamente e entregue a ela. Porque o Centro de Referência tem assistentes sociais, tem psicólogos e tem também assessoria jurídica. E esse primeiro acolhimento, nesse recebimento das mulheres, é para orientá-la como ela pode proceder diante da situação. Mas só ela pode decidir quando romper com isso. É importantíssimo dizer isso. Nós não vamos dizer que ela tem que. A gente vai ouvir a mulher, dizer possibilidades de caminho, mas a escolha é dela. Por quê? Ao longo dessas mais de 15 anos com essa pauta, em diversas situações, eu preciso contar uma em especial. Eu sou clériga já, ou seja, reverenda, pastora, há 22 anos. E, portanto, já vivi com muitas situações e usei sempre e vou usar sempre o púlpito como esse espaço de desconstrução de uma teologia que banaliza a vida das mulheres. E houve uma situação em que eu fui acordada de madrugada, chegou uma jovem senhora lá em casa, com o cachorrinho na mão, e ela pedia ajuda porque ela queria sair daquela situação, né? E aí, que ela não tinha contado, mas ele intuía, ele estava criando toda uma situação para que pudesse contar, mas não terminou bem no sentido de que ela não morreu, graças a Ruá, e eu espero que não morra por causa disso, mas infelizmente, mesmo com todas as orientações dadas, assim como acontece também no Centro de Referência, ela não rompeu com a violência, ela continua na mesma situação. Mas eu tenho que lhes dizer, e a gente tem que desistir dessa mulher? Porque essa educação desigual disse para nós, desde meninas, que nós tínhamos que perdoar. Não é? Assim, a gente tem que perdoar tudo. E aí, eu quero mostrar para vocês o cartaz que eu vou deixar aqui para Mãe Águeda. Depois, licença. Que a gente tem afixado nos lugares em que a gente vai. Que é assim. É o ciclo básico da violência contra a mulher. A violência doméstica em particular, mas contra a mulher. A primeira fase é a seguinte, começam as discussões. Aquele menino que foi educado, né, para a guerra, ele até às vezes finge ser um bom menino porque ele quer conquistar. Quando casa, não tem ditado dizer assim, como um quilo, só com 1 quilo de sal, né? Que a gente consegue conhecer alguém. E a gente não come 1 quilo de sal num dia, em um mês. Leva muito tempo. A convivência cotidiana vai mostrando quem somos. Num primeiro momento parece tudo lindo, tudo que você faz é bonito, é gostoso, daqui a pouco começam as queixas e começam as discussões, é a primeira fase. A segunda fase é quando se perde o limite das críticas que se faz à outra e passa para
violência. Que na verdade as discussões já são, tá? Porque cria uma ambiência de negação, inclusive, da humanidade da outra. Mas quando isso estoura e chega ao ápice, que é no sentido da violência física, porque durante muito tempo neste país a gente achou que violência era somente a violência física, né? Aí a gente percebe que logo na sequência vem um período de bonança. A criatura chora, o agressor chora, pede perdão, diz que vai mudar, e nós que fomos educadas a sermos da amorosidade, o que fazemos? Perdoamos. E aí recebe flores em muitas situações, né? Vem os convites, inclusive, para os passeios que não aconteciam quando a tensão estava lidando, ou estava acontecendo no cotidiano, e aí o ciclo se repete. Então a gente tem fixado, se vocês, eu espero que vejam, né? Nós distribuímos para a Conléo, que é o consórcio de ônibus aqui público, né? Para que a gente possa ter em todos os ônibus, teremos em todas as UBSs, espero que tenhamos nos CAPs também, nos prédios públicos, nas escolas, tanto municipais quanto estaduais, porque é uma coisa que não choca tanto ao mesmo tempo e atrai para a atenção, para que a gente perceba o ciclo, e é um modo que as mulheres, e não apenas, as crianças percebam a situação da violência que está acontecendo em casa. E embaixo, vocês vão ver, que vocês vão receber também depois, o PDF desse material via WhatsApp, que eu compartilhei com o Cacique Eloy, onde se pode buscar ajuda. Todos os telefones nesta cidade que se pode buscar ajuda, porque o objetivo da campanha, que é permanente, é lembrar a esta sociedade que as mulheres que estão em situação de violência não estão sozinhas, elas têm com quem contar. Nós existimos enquanto funcionárias, estamos funcionárias, alguns de nós. Eu estou funcionária pública, eu não sou. E algumas são, mas estamos enquanto equipe para dizer que a vida delas importa. E que a gente não quer que elas permaneçam nessa situação. Por isso que nós temos ocupado diversos lugares, nos desdobrado, para dizer sim, precisamos que as pessoas se irmanem conosco. Uma vez por mês nós temos um encontro da grande rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, com profissionais das diversas áreas que constituem a rede de enfrentamento. É sempre a primeira quarta-feira do mês de manhã. Está aberto para quem desejar conhecer também, que é a oportunidade de ir. E, providencialmente, coincidentemente, neste mês agora, dia 6, que é o dia que eu falei para vocês, que é o Dia Internacional de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, será a reunião regular da rede. A primeira parte será justamente para provocar os homens e a manhã inteira, e depois uma avaliação de como foram as ações da rede no decorrer deste ano. E das 17 horas às 19 horas do próximo dia 6, nós estaremos na estação São Leopoldo, que também fizemos uma parceria com o Transurb, para que nós possamos distribuir o machistômetro e provocar a sensibilidade maior. Por que das 17 às 19? Porque o fluxo é maior de pessoas passando ali, né? Queríamos ter equipe, pernas, braços, para estar pelo menos nas 3 estações de São Leopoldo. Mas uma equipe tão pequenininha fica difícil, né, fazer isso. Então a gente vai estar das 17 às 19, somente aqui na estação São Leopoldo, distribuindo material e dizendo que nós existimos. E existimos nessa cidade justamente para provocar que essa cultura que nos educou desigualmente é cultura criada, mas pode ser desconstruída. E sendo desconstruída, eu preciso também destacar isso. Quando nós falamos do feminismo, a proposta não é que agora a gente põe as mulheres para que os homens obedeçam. Não é essa a lógica. Porque senão a gente ia trocar 6 por meia dúzia. O que nós estamos denunciando é uma estrutura de violência. Se a mulher for violenta, a gente vai trocar 6 por meia dúzia. E também há mulheres violentas, porque algumas pessoas dizem isso, inclusive fazem piadinhas dizendo assim: então por que não se faz uma lei Maria da Penha, Mário da Penha, né? Ou João da Penha? Por amor, se ouvirem falar isso, vocês apenas lembrem as pessoas. Quantos casos de homens que são violentados em casa, ou que são mortos em casa, por serem homens? Porque o feminicídio, que foi necessário a gente ter uma outra lei, além da lei Maria da Penha, em 2015 foi sancionada uma lei específica do feminicídio. O feminicídio é o crime de morte, o assassinato de mulheres, pelo simples fato delas existirem como mulheres. Eu sou mulher, então assim, o fato de eu ser mulher ofende algumas pessoas, homens, e elas se sentem no direito de me tirar a vida, e tiram. Porque essa cultura educou os meninos que eles podem tudo, inclusive apropriar-se dessa menina. Posso fazer eu acho que você está falando do lugar de homem, né? Assim, trazendo um pouquinho essa questão cultural que tu falaste, assim, o quão é difícil, né, a gente que vive eu que cresci num ambiente de violência doméstica,
né? E que tu leva isso dentro da tua raiz, desconstituir isso. Isso é um aprendizado, assim, é um vigiar constante, porque isso faz parte, assim, ele somente das gerações mais velhas, assim, mais antigas, né? Porque é uma construção, assim, que vem, né, da nossa raiz, da nossa colonização, e ela se perpetua. E eu penso muito, assim, na construção, e eu acredito muito na geração que estão vindo, assim, dessas crianças, principalmente falando um pouquinho do meu filho, porque questione e faça reflexões a partir do que ele enxerga na escola, dessa questão azul, rosa, e do quão é difícil para ele lidar com isso também nesse ambiente escolar que ainda é carregado disso, né? É carregado. Eu acho que se não se trabalhar isso numa questão escolar, a gente vai assim demorar muito, e isso também tem que ser refletido, assim, né? Porque eu acho assim fundamental ter esses pequenos micros, esse avanço que é dessa né, da Secretaria para Mulheres. Eu acho que conheço ele, né? E conheço todo o desempenho, toda essa aposta que se tem, né? E é fundamental se discutir com homens, né? Com homens, assim, e quão é difícil, porque tu falaste, quando tu falou da linha da Lei Maria da Penha, eu escuto, a gente escuta isso, eu trabalho nas comunidades, eu trabalho também, assim, e enxergo e consigo, assim, ver essas relações econômicas também que são difíceis, porque hoje se discute também essa desigualdade salarial que se tem das mulheres, essa dependência que também é uma questão cultural, né? Esse poder que se tem em relação, né, às relações das mulheres, assim, né, de domínio, né? Essa relação de ajuda dentro de casa, porque, né, a gente trabalha numa constância de ajudar a mulher, e a gente não pensa na relação que se tem que tu não ajuda dentro do ambiente doméstico, faz parte desse ambiente doméstico. Né? E a gente, enquanto homem, eu falo um pouco assim, traz isso, né? Traz essa relação assim dentro de si, porque a gente foi tratado numa questão cultural, né, machista, né? Machista porque as mães da gente também trouxeram isso do seu berço, né? E foram educadas nessa questão do espelho, nessa questão da amorosidade. Nem era tão amorosidade, mas era a relação de submissão mesmo, porque eram submissas, assim, a relação, né, do homem, porque tinha essa relação de poder que se tinha em relação às mulheres. As meninas jovens que trabalham nas comunidades, participam das comunidades, que acabam saindo de casa porque também tem uma relação, né, de domínio. Enfim, é uma série de coisas que eu penso que se a gente não trabalhar essa relação da educação e se discutir isso amplamente, assim, todos os espaços, vai ser mais lento, né? Não que não aconteça, mas vai ser mais lento, né? E eu acho que a gente tem que dar voz a isso. Eu acho que isso não é só, né, nesse mês, mas isso é constante, né? É no dia a dia. E para nós, homens, assim, eu faço uma reflexão da gente que a gente tem que vigiar. Eu acho que é o vigiar constante, assim, da nossa ação, enquanto homem, companheira, né, das pessoas, assim, e quanto a gente também ainda tem a evoluir. Eu acho que faz parte muito dessa questão nossa evolucional, né, de vidas que a gente passa, e esse é um processo de evolução. Se a gente não sair daqui um pouco melhor, assim, nessa vida em relação ao que a gente trouxe, a gente não consegue transformar, né, essa sociedade que a gente ainda tem que tentar, eu acho que trazer e voltar para cá e enxergar um pouco melhor quando a gente voltar de novo, né, na nossa encarnação. É só uma reflexão assim, da dificuldade, eu acho que Qual que é o nome? É Gena. Gena, eu quero primeiro trazer duas boas notícias, antes de passar, inclusive, porque eu quero também ver amanhã. O material aqui, inclusive, tem também o slogan da Secretaria de Educação. A boa notícia é que nós estamos planejando com a Secretaria de Educação, que é parceira nossa, assim como outras secretarias, para que nós possamos participar do planejamento pedagógico do ano que vem, inclusive. Para que a gente possa não apenas incidir na formação de professoras e professores, não? Assim, na formação pedagógica, mas também pensar ações com o CEPOM nas escolas, porque a gente também quer ter esse são de 7, mas a gente quer, né? Mas a gente não pode fazer tudo, a gente pode fazer com, né? Então a gente se soma à secretaria, que tem um corpo muito maior, sem dúvida alguma, mas a ideia é chegar até lá. Porque tudo isso aqui nos educou que esse é o lugar das meninas, mas esse lugar que nós fomos educadas, que é a casa, se tornou o lugar mais perigoso. Porque a violência doméstica acontece quase sempre aqui, mas não só. Não é quando a gente diz que ela é doméstica, não é porque ela aconteça no lar, é por conta das relações afetivas, né? Da proximidade afetiva que se tem com a pessoa. Sendo que aqui se tornou esse lugar mais inseguro e principalmente na pandemia isso se agravou, porque as pessoas estavam dentro de casa. Isso aqui é uma tentativa de desenho de rua, tá? Tomara que eu tenha enxergado que era o lugar. É uma rua, faz de conta que vocês estão identificando o que é,
que é esse lugar em que os meninos foram educados a brincar, inclusive desde cedo, né? Eu cheguei bem antes dos meus irmãos e toda brincadeira acontecia aqui, sob os olhos, proteção dos olhos da minha mãe, porque meu pai era caminhoneiro e vivia viajando. Os meus irmãos, as brincadeiras sempre mais divertidas eram aqui. Só que essa menina que foi protegida aqui foi violentada sexualmente na infância neste espaço. Entende? Então é só para dizer que essa convenção de estabelecer qual lugar deve ser para um e para outro não é segurança para nenhuma de nós, nem para as meninas, nem para os meninos. Então é muito importante dizer dessa parceria com a Secretaria, né? E dizer que também uma das coisas que nós estamos grávidas e queremos parir no ano que vem é a possibilidade de ações voltadas para homens. Homens pelo fim da violência, a gente está com esse ensaio para o dia 6, mas a ideia é que a gente possa ter formação específica para que tenhamos homens multiplicadores desses conteúdos. Porque sim, você falando, Jean, em qualquer outro espaço para outros homens, eu posso chegar com um discurso belíssimo, eu não vou tocá-los. Porque essa construção desigual fez com que a minha fala para alguns, para quem não se desconstruiu ainda, tenha menos importância, entendeu? Para eles, e inclusive às vezes para esta. Porque nós somos maioria na sociedade, gente. Eu costumo dizer, olha, somos maioria no mundo. Sendo que dessa maioria, 100% nasceu de nós, mulheres. Mas ainda assim, há mulheres que foram educadas do mesmo jeito a pensar que os homens são mais inteligentes, os homens são mais capazes, e inclusive na política. Né? Por que os espaços de poder e decisão não são majoritariamente ocupados por mulheres? Porque fomos educadas a enxergar os homens nesse lugar. Aí os homens decidem por nós. E quando fazem isso, se apropriam inclusive do nosso corpo. Basta ver as discussões que a gente tem cada vez mais escutado sobre a questão dos direitos reprodutivos das mulheres. Tá? Quem decide são os homens quando não têm os corpos nossos. Gratidão, então. Mãe Rita? Só temos a agradecer, porque todos que estamos juntos, aqueles que estão na rede, aqueles que estão aqui, os meus filhos, as minhas filhas, entendemos muito, vamos colocar em prática, nós estamos à disposição para outros encontros, inclusive. Quando eu fundei esse terreiro, em 92, eu fundei ali na Avenida Caxias do Sul, porém antes de chegar a essa ordem maior do que era a hora, né? E então eu conheci uma família, que eu havia alugado um apartamento, eu vou me optar os nomes das pessoas, por favor, porque eu ia permanecer 6 meses somente em São Leopoldo, né? Tinha trabalho. E ali eu conheci então uma família, a criança na época estava com 3 para 4 anos, e essa família, então nós fizemos uma amizade e quando eu cheguei do trabalho, eu disse, escuta, você trabalha com espiritualidade, com os espíritos? Eu disse sim, porque para mim isso sempre foi muito natural, fazia 20 anos que isso acontecia. Ela disse, eu queria fazer uma consulta. Eu disse, olha, eu nem pretendia fundar um terreiro naquela época, não passava pela cabeça. Então eu disse, olha, sábado, às 16 horas, pode subir no meu apartamento, que nós vamos conversar a respeito. No sábado, cheguei como sempre ao meio-dia, mais e tal, e às 16 ela subiu, ela morava no andar de baixo. E então eu disse, o que eu posso ser útil? Ela disse, o meu marido bebe muito. E eu queria saber se existem espíritos para ajudar. Eu disse para ela, espíritos sempre ajudam, tanto é que eu estou aqui contigo, sem eles eu não estaria. Mas existem coisas que é da mesma da pessoa, e existem aquilo que o espírito tenta ajudar, mas a pessoa não está em condições de receber ou precisa ainda passar pela situação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou incorporar uma cigana que faz mais ou menos uns 2 meses só que ela chegou para mim
como todos os espíritos foram chegando para mim dessa forma. E aí vamos ver, né, de que forma eu posso te ajudar. E aí quando terminou, que ela desincorporou, a cigana se chama Zeneide, e então eu vi a decepção no rosto daquela senhora, jovem senhora. Ela disse que nesta vida ele não quer parar de beber, mas que vai me ajudar a evitar a violência. Não sabia ainda da violência do lar. Vai evitar a violência e então, para que ele possa cumprir a parte dele, mas aceitar que ele é violento, que ele bebe, tudo mais, isso aí nesta vida ele não tem. Não terá absolutamente nenhuma graça a respeito. Mas nós vamos trabalhar diferente com eles. Onde é que eu vou chegar agora? Veja o que a espiritualidade, os espíritos, estão agraciando pessoas como a senhora e nós que aqui estamos, com a participação, que não está surgindo aqui. Já foi demais. A evolução faz parte desse nosso conhecimento que as senhoras e tantos outros estão fazendo na matéria. Pois bem, não deram 2 semanas desta conversa, ela me convidou para comer uma massa feita em casa. Então, cheguei do trabalho, tomei meu banho e desci. Nisto, passados uns 10, 15 minutos, ele chegou. Mas naquele dia ele tinha tomado, acho que só umas 2 cervejas. E ele disse assim, fulana, que eu também não vou usar o termo que ele usava, lá no bar, assim, chegou fulano, e a mulher dele chegou lá para ele, gritando com ele, mas aí você só fica nesse bar direto. Escuta, nós precisamos conversar, porque afinal de contas tem todas as contas da casa para pagar e tudo mais, e você chega em casa, eu tenho que estar com a janta pronta e tudo mais, você bebendo aqui direto. Aí ele disse, mas eu vou, e começou a xingar e tudo mais, ele olhou para a esposa e disse, olha aqui, eu vou só te dizer uma coisa. Nessa vida eu não quero parar de beber, e nessa vida eu me comando. Quer dizer, exatamente o que o cigano tinha dito a ela. Passou. Alguns, talvez aí no máximo 1 mês, eu recebi a ordem de fundar o terreiro. E assim fiz, porque nunca me opus à espiritualidade. Assim fiz, e ela comigo então, e ele também. Uma bela noite, o cacique estava há muito pouco tempo no terreiro, né? Um senhor tinha uma consulta, e nesse período a cigana Zeneide trabalhava muito no terreiro, muito. Eu precisava de muito apoio, porque eu fundei o terreiro sozinha. E então, aquele apoio da mãe Zimba e da cigana Zeneide, que segundo ela foi preparado pela dona Zimba para vir, né? E então chegou o senhor para a consulta. Ele entrou e disse, eu vou incorporar a Zeneide, eu não vou consultar esse senhor. E ele, muito no começo ali, e eu, isso eram umas 20, 30 mais ou menos, e eu tentava sentir a cigana e nada. E não sentia, e eu olhei para ele assim, daqui a pouco, né, forte assim, disse para ele, faz isso, que eu estou numa missão. E foi embora, já deu a consulta do homem dessa forma, que tinha que ser feito, e foi embora. O que eu fiquei sabendo no outro dia, às 18 horas, que ela chegou do trabalho, ele chegou também alcoolizado, e aí prensou ela no banheiro. Quando prensou no banheiro, o horário era exatamente aquele, ele levou um tombo e ficou parado, levou aquele susto. Daquele dia em diante, nunca mais ele avançou sobre esta mulher. Então, os senhores percebam que como sacerdotisa, como estudante, muito estudante ainda da espiritualidade, e principalmente daquela que eu escolhi, que é a Umbanda, e então eu tive, de forma transcendente, a ação de um espírito em proteção desta mulher, que hoje vocês estão fazendo isso na matéria. É muito importante. Meus parabéns. Gratidão, presidente.
a bebida não é responsável, nenhuma droga é responsável pela violência. O que acontece às vezes, muitas vezes, é que a droga intensifica, mas a violência já acontece. Então agrava a situação, tá? É Porque às verdade vezes que ele continuou bebendo e nunca mais fez. Então, só para dizer como esse testemunho contribui para o que eu estou dizendo e para o que nós acreditamos que é possível sim uma outra relação. Então, assim, é um pedido pessoal, mas é um pedido também profissional. Que cada qual de nós seja parceira e parceiro nesta luta cotidiana para que a sociedade seja melhor. Nós seremos uma sociedade melhor se não tivermos violências. E como elas são muitas, especificamente essa, que está muito imbricada com o racismo, por uma questão ontológica, existencial, né? Eu sou uma mulher negra e indígena, eu preciso sempre pedir que as pessoas estejam sensíveis ao que acontece com a outra pessoa e que nós não nos conformemos com essa realidade e façamos a nossa parte. Em briga de marido e mulher, até porque não é briga, tá? Briga pressupõe confronto, pelo menos assim, entre iguais. E não há, de fato, igualdade aí. Em qualquer tensão que aconteça, óbvio que a gente não vai se meter no meio, mas a gente vai pensar de que modo a gente pode contribuir. E indicar, a partir desse papelzinho que vocês receberam, né, desse panfleto, né, onde há um centro especializado de profissionais, mulheres, poderão acolher essa mulher para ouvi-la. E se ela disser que não está querendo fazer qualquer dessas ações, a gente vai respeitar. Por favor, senhor. Eu estava vendo o Jean, né? Quando o Jean falou, não sou muito bom com as palavras, mas vou tentar dar um depoimento. Falou em dois momentos que eu achei bem interessantes. Primeiro momento, tempo, que para mim família é tempo. Né? E segundo momento, política. Eu acho que seriam os dois pontos assim que teríamos que atacar direto. Eu digo família, tá? Família, porque eu me criei, por exemplo, só para dizer para vocês, eu me criei, perdi meu pai com 3 anos de idade, me criei com uma mãe viúva, com 3 filhos. A gente ia nas festas de final de ano participar com toda a família, e eu tinha um tio que era justamente assim, ele era muito violento. Ele tratava a mulher dele assim aos trancos. Né? Aí ele, qualquer coisa, ele não chamava ela pelo nome, por bem ou por amor. Ele dizia, tu vai lá e faz isso para mim. Tu vai lá e faz isso. Como coronel, né? É, isso aí. Isso é uma cultura que eu via o meu avô, como eu me criei sem pai, né? E os tios ensinar para os filhos. O homem tem que ser homem. Hoje ainda existe essa cultura. Essa cultura trouxeram desde o início na realidade. E eu me criei com uma mãe viúva, então, quando nós chegávamos em casa, ela arrumava um certo momento e ela sentava nós, era eu, um irmão e uma irmã. Sentava nós e ela sempre dizia, vocês não devem fazer isso. O tio de vocês está completamente errado. E as famílias fazem muito isso. O que vocês devem fazer? Se vocês quiserem ter uma boa esposa, vocês comecem a construir esse casamento de manhã cedo. Dá um beijo na tua esposa, trata ela bem e assim segue a tua vida. E a gente aprendeu, a gente gravou isso, eu gravei isso. Eu tive um primeiro casamento que não deu certo, terminou sem problemas, enfim. Tem um segundo casamento que também é muito bom. Porque casamento é o seguinte, não veio para ser eterno. Porque se 2 gêmeos não fecharem bem, não adianta ficar brigando, se maltratando, vamos dizer assim. E como eu peguei muito isso dela, eu tentei ensinei para os meus filhos, vamos dizer. Né? Alguns deu certo, outros não, mas eu tento passar sempre essa ideia, né, que se tu quiser ter um bom casamento, trata a tua esposa como parceira. Tem que ser parceiro da tua esposa. Aquela história que o homem não lava a louça, que o homem faz tudo, se é para viver bem em 2. Né? Tu tem uma esposa boa, tu tem que ser bom. Né? Mas agora passando, quando tu falou em política, eu acho que a política, no geral, devia se preocupar muito. Porque hoje a gente vê morte de mulheres assim que eles banalizam. Ok. Gratidão, irmão. Eu só estou, para não deixar aqui o meu desenho, que não é a coisa mais linda do mundo, mas vocês entenderam?
Como eu preciso prestar contas de ter vindo aqui, eu vou pedir que alguém de vocês pegue, por favor, esse cartaz. Pode segurar assim, para poder dizer. Vou fazer muita gente, uma foto para cá, uma foto para lá, para ficar o registro, né? Porque eu preciso fazer esse registro e depois eu quero fazer com a mãe Águida também. Espera ainda que a pessoa aqui é um pouquinho... Deixa eu me sentar aqui junto com meus filhos. Eba. Enquanto faço isso, eu já agradeço também pelo privilégio da oportunidade e pela parceria que já foi iniciada antes e que aqui se renova, se confirma, porque somente é possível uma São Léo, mais mulheres, sem misoginia, como é o lema que nós teremos no decorrer do próximo ano, São Léo, mais mulheres sem misoginia, se contarmos com a parceria de cada qual de vocês. Então, minha gratidão, meu desejo é que tenham muita saúde, olhos aguçados, o toque aguçado, que o nosso falar, o nosso abraçar, o nosso olhar, que os nossos sentidos sejam sensibilizados para que nós afirmemos que a vida das mulheres importa. Porque, afinal de contas, somos as geradoras de vida, né? Então, gratidão, Motumbá e Saravá. E gratidão imensa. E se precisarem de algo de nós, estamos no segundo andar. Não todo o tempo agora, né? Porque a gente está muito tempo na rua agora. Mas a partir do dia 10 de dezembro, nós voltaremos a ficar na secretaria planejando as próximas ações do ano que vem, tá bom? Mãe Águida. Bênção. Gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. 1, 2, 3, muito Obrigado. gratidão. Gratidão também. É, cada qual de nossa. vocês. Eu vou deixar mais Disponibilizar. se a mãe Águida me permitir, vou deixar esse Ah, material, lógico, por porque favor. para outras pessoas que não vieram, Exato. assim que vai a senhora.